Nesse capítulo 2 já começa o plano de Deus ser revelado a partir desse cativeiro babilônico. Há um homem governando o mundo com a permissão de Deus, com a intervenção divina. Este homem, ele de alguma forma se sente o cara por estar governando o mundo de forma estratégica, porque a forma como ele trabalhou para se tornar o homem mais poderoso do mundo realmente foi de uma forma muito bem planejada. Mas só que na perspectiva bíblica ele não estava ali pelo seu próprio braço, sua própria força. Foi Deus quem levantou Nabucodonosor no mundo com uma finalidade. Deus vai tratar com Nabucodonosor de forma pessoal e vai tratar com outras nações de forma geral. Principalmente Israel. E aí a gente vai ler o capítulo 2 e os primeiros versículos, só para a gente ter uma noção de como o registro desse capítulo, que inclusive está em aramaico, né? O capítulo 2 até o 7 de Daniel, nós vamos encontrar o texto em aramaico. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Já o capítulo 1 se referia ao terceiro ano do reinado de Joaquim. Então o contexto do capítulo 1 é Israel. O contexto do capítulo 2 é Babilônia. Porque no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve ele uns sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Perdeu o sono dos sonhos que estava tendo. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei que tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Os irmãos sabem que a ordem foi dada para trazer e nenhum deles foram capazes, e houve uma ameaça: se vocês não deram um jeito de saber o sonho, porque ele esqueceu. O sonho veio de Deus, o esquecimento veio de Deus e a revelação veio de Deus. E aí, é claro, o homem que estava preservando sua identidade e sua devoção a Deus foi elevado diante de Faraó, e diante de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor vai perceber na pessoa de Daniel que a forma como ele lida com seu Deus é que faz ele subir até onde ele está subindo. Deus vai estar falando com Nabucodonosor aos poucos, mas o orgulho dele não vai ser quebrado enquanto ele está olhando para a vida de Daniel. Deus ele vai tocar de forma profunda em Nabucodonosor para que o orgulho dele seja quebrado. E aqui, olha, que coisa interessante, a forma como Daniel vai explicar a revelação. A revelação no versículo 31, a partir do 30. Só a Daniel foi revelado. Ele pediu um tempo, aí o rei deu esse tempo e a Daniel foi revelado. Está aqui a partir do verso 30. A mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Humildade, né? Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. 31, Daniel falando: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas costas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Quer dizer, a estátua, ela tinha composições diferentes, de cima até embaixo. A estátua não representava um reino só, representava 4 reinos sucessivos. E esses reinos, eles são representados aqui pelo o material em que é destacado as partes. A cabeça era de quê? Ouro. O peito e os braços de quê? De prata. Aí a parte
do busto, do quadril e das coxas, bronze, e a parte lá embaixo das pernas e dos pés, ferro com barro. Ferro com barro. Aí, o versículo 34. Estava vendo isso, quando uma pedra, se liga aí, estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Quer dizer, depois dessa estátua estabelecida no mundo, há uma pedra que vai esmagar essa estátua. E aí o versículo 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o cobre e a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma pragana das eras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Que revelação! É um reino? Vamos ver agora. Ele não vai explicar? Ele vai dar a explicação. O 36, este é o sonho, também a interpretação dele diremos na tua presença, ó rei. Vai vir a interpretação. Aí o versículo 37, tu, ó reis, és reis de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Olha mesmo, o homem foi treinado para falar eloquentemente, né? 38, e onde quer que habitem filhos dos homens, olha aí, animais do campo e as aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quer dizer, todo o planeta estava sobre o governo de Nabucodonosor, que representa aqui no caso a cabeça de ouro. 39, Daniel vai ter que falar a verdade. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Por que é inferior? Porque a prata é inferior ao ouro, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ele está falando do reino que vai ser 2 braços que vão se unir. Esses 2 braços que vêm depois da Babilônia, quem seria? O Império Medo-Persa, que é justamente o contexto de Esdras, Neemias e Ester, o contexto desses 3 livros. E aí a gente vai perceber o versículo 40, o 4º reino será forte como ferro. Qual seria o 4º reino depois do Medo-Persa? O grego. O reino grego. E aí, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Quer dizer, a Grécia vai vir demolindo tudo. 41, e quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro e em parte ferro, esse será um reino dividido, e contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. Representa o reino depois do grego. Qual foi o reino depois do reino grego? Romano. O reino romano, que é o contexto do Novo Testamento. Mas essa mistura com barro é também o reino do tem céu? Tem a ver com Roma, porque Roma ele era forte em uma coisa e fraca noutra. Por isso que perdeu o reino do mundo por suas fraquezas. O ferro e o barro simboliza isso. A força tem que ser forte e fraca. Tem uma fraqueza. O reino de Deus vai chegar agora. Aí é a pedra. É a pedra, né? O reino de Deus é a pedra que destrói todos os reinos e permanece como um monte. Aí o versículo 43, quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, como que o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia dos reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Diga amém. Amém. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Glória. 45, de maneira que, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, quer dizer, destruiu todos os outros, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser, o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a interpretação. Aí agora a reação do imperador. Reação do imperador no versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel.
Então ele via em Daniel algo extraordinário que lhe divinizava. Ele achava Daniel incrível por aquelas revelações que ele dava. Adorou a Daniel significa o quê? Se prostrou diante dele. O rei, o Todo-Poderoso, se ajoelha diante de Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Preste atenção. Eu quero saber quem era Daniel. Oferta de manjares. Manjares é o quê? Comida. Segura aí. Está escrito assim: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Pronto, aí aqui mudou algumas palavrinhas. Aí esses cereais. Sacrifício e incenso. Ou seja, Daniel recebeu oferendas como se fosse um deus. Oferta de cereal e incenso. Os deuses recebiam, inclusive. Em Levítico tem as ofertas de manjares que os judeus ofereciam a Deus em forma de sacrifício, que era o sacrifício pacífico. Ele foi endeusado na terra da Babilônia. Versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, agora exaltou o Deus de Israel, e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. É como se Deus tivesse se incorporado em Daniel na cabeça de Nabucodonosor. O Espírito dos deuses está sobre Daniel. Então Daniel é como a encarnação dos deuses em forma de sabedoria. Então o rei engrandeceu a Daniel. Uma pergunta. E lhe deu, se puder esperar eu deixo, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, muito parecido com o que aconteceu com José, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. O cara ficou destacado, e quando há destaque, a gente olhando, a gente que pode não gostar. Eu posso terminar aqui? Aí vai ser ele, depois você. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele nos negócios da província da Babilônia. Lembrou dos amigos. É bom a gente ter amigo para lembrar da gente, né? Não é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Coloca meus irmãozinhos que veio comigo, que apanhou comigo, que fez jejum comigo, que sofreu comigo, que a gente compartilhou junto, orou junto. Com essa turminha aí maravilhosa, bota aqui para perto de mim. E Daniel estava às portas do rei. Se ele estava às portas do rei, pertinho de lá onde o rei ficava, era o braço direito, o principal. Qual a possibilidade de o rei dizer assim: rapaz, melhor castrar esse homem? Qual a possibilidade? Tem informação forte dizendo que esses que foram levados como nobres seriam eunucos em terra estranha. Por isso que eu pedi para ler alguns textos para vocês identificarem essas informações. Eu pedi para ler texto de Jeremias, texto de Crônicas, texto de Reis. Agora não. Você quer falar, depois ele. Eu espero que seja uma coisa boa. Porque assim, geralmente quando alguém se prostra e adora ao ser humano, e esse ser humano é conhecido de Deus, ele direciona essa adoração a Deus. E entre o 46 e o 47 há a diferença do contexto, né? Nabucodonosor cai prostrado diante de Daniel, e depois de cair prostrado diante de Daniel, ele vai adorar a quem fez todo o contexto, né? Que é a Deus. Teria Daniel direcionado essa adoração a Deus? Boa pergunta. Aí a resposta tem tudo a ver com o que o texto diz. O texto diz? Não. O texto não diz. Aí o que é que Gil vai fazer? Obedecer o texto, não dizer. Que é a melhor coisa que você faz quando o texto não diz. Então, você também não dizer. Ele adorou Daniel, não aqui... 47 fala que ele reconhece certamente Deus é o Deus dos deuses, né? E o Senhor dos reis. Então, é um protocolo. Aqui é um protocolo. Aqui é um protocolo. Esse homem tem que ser honrado. E a forma de honrar que Nabucodonosor... Quem é doido para dizer Nabucodonosor o que ele tem que fazer? Aí Nabucodonosor quis colocar Daniel como principal governador. E aí
ninguém questionou, porque Nabucodonosor está reconhecendo a espiritualidade de Daniel e a grandeza do Deus de Daniel. Só que a forma como Nabucodonosor reage é uma reação de pagão. Pagão reage assim, mas ninguém do contexto de Israel agiria assim. É tanto que no capítulo 3, quando manda os amigos de Daniel se ajoelhar, não é? Que daqui a pouco vai voltar para a sua pergunta tão curiosa que você perguntou no início, que é no capítulo 3 que você perguntou. E aí você queria falar alguma coisa ou não quer mais? A questão das ofertas, tem a oferta de manjares, oferta de sacrifício e de holocausto. Pronto, tem diferença. Nesse caso aqui, foram dadas oferendas de honrarias para ele, né? Exatamente. Notas importantes do capítulo 2. O plano de Deus foi destacar Daniel. Lembra da história de José? A revelação dada a José foi local, no contexto do Egito e naquele período de 7 anos. A vaca gorda e a vaca magra, lembra? Aqui foi num contexto mundial e futurista. As revelações dadas a Daniel foi bem mais elevado do que dada a José. E até escatológico. E o plano escatológico dado a Daniel, Deus vai revelar também a João algumas coisas lá. É impressionante como Deus ele lida com Daniel de forma extraordinária. Parece que quanto mais humilde é o homem, né? Tem até um hino da harpa que diz: as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Eu acho isso muito importante. Parece com o senhor, mestre. É verdade. Em beleza. Essa ideia do Nabucodonosor ter adorado, vamos dizer, Daniel, porque existia também a ideia de deuses que traziam interpretação para os homens. Sim. Né? Questão de torres que eles elevavam e tal. Verdade. O grego Hermes, né? Então, poderia haver essa ideia também, né? Do jeito que na Grécia o deus Hermes era o intérprete dos deuses, os deuses babilônicos também tinham a sua forma de reencarnar em pessoas, né? O próprio rei era uma espécie de deus para governar o mundo, né? Então, o rei sonhou, esqueceu o sonho, Daniel conseguiu saber o sonho, decifrar o sonho, e tudo isso através da oração. Ele orou a Deus e Deus mostrou. E olha que Daniel livrou os sábios, astrólogos e magos do Egito de morrer, porque ia morrer todo mundo, inclusive Daniel. Que Daniel não foi instruído também nessa área da astrologia e da magia. Não era comum o povo de Deus estudar os astros, não. Esse negócio de magia, esse negócio de morar em Marte, esse negócio de Cavaleiro do Zodíaco, isso aí é tudo viagem de quem não quer saber nada de Deus, né? Entendeu? Deus está falando com alguém aí, não sei com quem é. É tudo coisa da Babilônia, não é coisa da Bíblia, né? A estátua representa os grandes impérios mundiais que a gente já mencionou aqui: Babilônia, Medo-Pérsia, que foram dois que se juntaram estrategicamente, mas se sobressai mais a Pérsia e se destaca mais o Ciro, né, que se destaca. Grécia, que é sobre o governo de Alexandre, que depois se torna 4 províncias, que inclusive é profetizado exatamente assim no livro de Daniel, que esse reino que vai destruir a Pérsia vai se transformar em 4 províncias, do mesmo jeitinho. Incrível como fala de 4 chifres, de 4 poderes e tal. Os 4 generais dele. Os 4 generais também. O reino grego pode ser o retorno do babilônico, professor? Reino grego, retorno babilônico. Não, o retorno da Babilônia foi sobre o governo Medo-Pérsia, e quem determinou foi o rei da Pérsia, Ciro. O retorno. Aí depois que a Pérsia estava estabelecida, o povo de Deus estava estabelecido em Israel. Aí quando vem um período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, é ali que está acontecendo o governo macedônico, que é o governo da Grécia, de Alexandre o Grande, que foi rápido. 1 década só já acabou o reinado dele. E aí vem Roma. Roma se torna um império mundial. Aí governa mais de 500 anos. E aí vem o reino de Cristo debaixo do Império Romano, que os judeus vão perguntar a Jesus se ele vai estabelecer logo o reino agora, porque foi anunciado. Aí Jesus anuncia a queda do templo de novo. Jesus anuncia escravidão e
muitas coisas negativas como guerra, fome e peste por muitos anos e ainda como princípio de dores e ainda não seria o fim. O povo fica desesperado com esse tipo de coisa. Imagina a revolta do povo que está esperando um rei, né? Tá aí a estátua, um desenho que eu peguei aí da internet, e o modelo da cabeça de ouro, o peito e braço de prata, ventro e coxa e pernas de cobre, de ferro, e os pés de ferro e barro. E aí uma pedra grande, gigantesca, que vem e se torna uma montanha que quebra nos pés e destrói todo o restante dessa estátua. Deus estava revelando os grandes reinos, que inclusive dizendo a Nabucodonosor: o teu reino vai passar, você não é tão poderoso assim. Mas o que é que o rei faz? Ele me mostrou a estátua, eu vou fazer uma estátua para mostrar a altura do meu reino, o poder do meu reino. Quer falar? A Bíblia, ela apresenta Cristo como sendo essa pedra, né? A pedra angular. Mas nesse contexto aí, fala realmente de reino ou fala de Cristo, da pessoa de Cristo? Ele Você está irá dizendo vencer todos os reis e vai ficar estabelecido. Terminou a pergunta? Posso responder? A pedra que fala em Daniel é um reino que representa o reino de Deus. Agora, a pedra que fala no Novo Testamento se refere ao estabelecimento e o fundamento da igreja. Então, a pedra do Novo Testamento relacionada a Cristo é o fundamento da igreja. A pedra em Daniel, que inclusive o próprio capítulo 2 diz que é um reino que vai se estabelecer para sempre como uma montanha. Então é claro que o rei deste reino é Cristo. Mas o Antigo Testamento também faz relação, né? Aquela própria a pedra que Samuel ergue, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando a gente vai lá para a primeira... Quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, aí fala, né, que todos beberam dessa terra. Você quer dizer assim, que aonde fala de pedra, era Cristo. É simbólico. Aonde fala de pedra é Jesus? Paulo, ele vai falar que todos os antigos e os novos, né, que eles usufruíram, se alimentaram dessa pedra, e essa pedra era Cristo. Ele usa esse texto. O texto de Daniel capítulo 2 não diz que a pedra é uma pessoa, diz que a pedra é um reino. Não é só pra... Entendeu? Então, se é um reino, esse reino vai ter um rei. Então, esse rei pode ser Jesus, sim, porque não existe reino sem um rei. Mas a pedra não está se referindo a uma pessoa, como também cada uma dos componentes representava reinos. É claro que dentro dos reinos vai ter o seu rei. Mas essa pedra aqui de Daniel não é Jesus, é o reino de Deus. Embora existem outras figuras e nem toda pedra que aparece, a não ser que você vai querer entrar naquela onda dos pentecostais. Só quando é direcionado. A pedra que derrubou Golias era Jesus, oh glória, era 5 pedras. Mas não tem a questão da Trindade, né? Viajou mais forte ainda do que ele. Vamos para o capítulo 3.